profissões de poder. Em cenários medievais, eu botei de novo uma imagem medieval aí, porque eu sempre parto do D&D, mas dá pra gente trabalhar isso em outros cenários também, mas eu gosto mais de usar o D&D como menção, porque eu acho que aqui ganha um peso. Em cenários medievais, o normal é que você trabalhe com poder monárquico, né? Ou pelo menos estruturado com base em critério de nobreza. Isso é muito comum. Eu gosto de, nos meus cenários, mudar isso um pouco, mas mesmo nos meus cenários é comum que a gente tenha algum tipo de estrutura nessa linha. Por sua vez, em geral, os critérios para nobreza ou para monarquia são definidos por herança ou posse de terra. Você nasceu na linhagem adequada, você possui terra, ou você controla a terra, e isso se aplica às posições de poder. Há casos em que a terra vai pertencer ao monarca, e aí o nobre vai deter apenas o direito de usufruto e o dever de proteção, e há casos em que a terra pertence ao próprio nobre. Nos dois casos, é comum que parte das atribuições do nobre envolva o exercício do poder. Poder jurídico, executivo, legislativo, etc. Né? Em síntese, o nobre normalmente é a lei. Então, isso significa que as funções associadas a isso, magistrado, juiz, administrador, vão ser escolhidas, vão ser exercidas ou por um nobre ou por alguém escolhido por ele, que em geral também é um nobre, mas apenas de um patamar inferior de status dentro da nobreza. Né? E isso aqui para mim é interessante porque, voltando àquilo que eu falei lá no começo sobre a questão do anacronismo, a gente, às vezes, tem uma dificuldade grande de pensar por essa lógica, porque a gente tem na cabeça os modelos mais modernos de funcionamento das instituições estatais, né? Em que você possui camadas diferentes de oficiais de lei, separação de poderes, instâncias recursais, direitos humanos, garantias legais, constitucionais. Em cenários medievais, nada disso necessariamente acontece. Você pode ter ou pode não ter. E mais de uma vez eu já vi jogador penar com esses conceitos ao tentar aplicar essa lógica na cabeça dos caras. Então, assim, a gente vai peitar o administrador da cidade, a gente vai peitar o magistrado. A gente vai falar para ele, eu vou levar isso ao rei, como se fosse uma coisa factível ou fácil de fazer. Não é raro que os nobres, nesses contextos, possuam poderes quase absolutos e façam uso disso de maneira ostensiva e repressora. Mais de uma vez eu já lidei com jogadores, normalmente inexperientes, que falavam, eu não aceito essa posição, eu vou fazer um protesto. Eu falo, tá, vocês são imediatamente presos pela guarda. Não é bagunça. O cara não está aqui para negociar, não é uma democracia. Não existe direito ao protesto. De onde vocês tiraram isso? Né? Então, assim, na prática não é improvável que as dinâmicas legais em cenários de RPG sejam mais políticas do que qualquer coisa, né? Você ainda tem uma multitude de regras e de leis, não necessariamente nacionais, e você tem que lidar com esses labirintos jurídicos. Isso normalmente vai ser comumente mais uma navegação social do que um processo intelectual em cima de leis escritas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É muito comum que o que decide se alguém vai ser punido ou não num cenário desse seja simplesmente se ele tem alguém próximo do nobre o suficiente para defender aquela pessoa, para defender que ela não seja punida. E não defender que ela não seja punida com base em alguma coisa de lei, em um artigo da lei ou um parágrafo. Não, não. Baseado em, pô, quebra essa para mim aí, o cara é meu sobrinho, meu afilhado, né? Trabalha lá, é filho do meu melhor servo. Sei lá, o cara tem um motivo para te defender ali na dinâmica pessoal. E por isso eu acho que a grande questão dessa dinâmica de poder ainda é a ideia de poder corrompe, quanto mais poder, maior a corrupção. Né? Significa que quanto mais poder tem aquele nobre, né, o juiz, administrador, mestre, né, de guilda, por exemplo, num determinado contexto, maior a chance dele abusar desse poder. Então, esse tipo de cenário, eu sempre tendo em cenários medievais em que eu estou trabalhando com estruturas políticas mais hierarquizadas e centralizadas, monarquias, nobrezas, etc., eu tendo a trabalhar mais com dinâmicas de personalismo, de patrimonialismo, de amiguismo, né, em que as dinâmicas interpessoais com quem ocupa essas posições de poder são muito mais relevantes do que qualquer outro elemento de cenário. E isso eu acho que é um fator crítico para pensar essas posições de poder nesses momentos. Eu não consigo conceber a ideia de um juiz em um cenário medieval
né, monárquico, em que um juiz que é escolhido pelo próprio rei, ou o nobre escolhido pelo rei para governar um determinado pedaço de terra, e que, portanto, é a lei naquele lugar, não seja corrupto, né? Não faça o melhor uso daquele local e das pessoas que estão ali a, a bel prazer, exclusivamente para o seu próprio benefício, porque, de certa maneira, o benefício dele também vai para o rei, né? Então, assim, o máximo que você vai conseguir é mostrar para o rei que aquele cara tá sabotando o rei, mas ainda assim, como é que você tem acesso ao rei? Né? Cortes reais são extremamente complexas, são diplomacias muito elaboradas, tem protocolos, tem procedimentos. Tem séries que mostram bem isso, né? Game of Thrones trata muito dessa política de corte monárquica, né? Então, assim, essas posições de poder, eu acho que é muito interessante. Eu gosto muito de trabalhá-las em cenários de fantasia especialmente como antagonistas. Porque o mundo de aventura é um mundo que tende ao caótico. É um mundo em que as pessoas tendem aquela coisa meio que quando os seus personagens vão ficando muito poderosos e eles começam a ficar, os jogadores começam a ficar muito confortáveis em falar, então, não vou deixar esse guarda botar o dedo no meu peito e falar para eu calar a boca. Porque eu posso moer esse guarda no soco em 2 turnos. Assim, e aí? Você vai dar um golpe? Você vai derrubar o nobre? O que você vai fazer depois disso? Então, assim, é muito engraçado ver que quando os personagens dos jogadores começam a desenvolver poder e os jogadores começam a, tipo, eu não vou aceitar essas coisas. Beleza. Você não vai aceitar como? Você vai insuflar uma revolução popular? O que você vai fazer? Você vai dar um golpe, assumir o poder? Qual é a dinâmica que você vai fazer aqui? E é muito engraçado ver a galera ali olhando e falando, tá, beleza. Não é simples. Né? Não é tão simples assim. Mas o melhor de tudo é você ver os jogadores falando, se indignando e querendo, ao mesmo tempo em que eles criticam o nobre de estar fazendo isso. Porque o nobre tem mais poder que a galera. Aí ele faz. Aí o pessoal que critica o nobre começa a passar de nível e começa a ter poder. E o que ele quer fazer? Quer impor em cima dos outros. O pessoal esquece. O pessoal esquece. Aventura medieval não é aventura capitalista. Você não está numa democracia. Você, na maioria das vezes, não tem uma constituição, uma carta magna, um conjunto de leis. Não tem. Você não tem para quem apelar. Existe uma pessoa que decide. E lamba-se. Você é problema seu. A partir do momento que você faz alguma besteira, vai arcar com esse seu problema, pessoalmente. E quando a gente fala das profissões de grande poder, elas fazem a movimentação macro do cenário. Às vezes, um boato, às vezes, uma sessão social, uma festa, um baile de gala, um olhar atravessado pode provocar uma batalha, uma disputa, uma guerra lá adiante. Porque são pessoas que interferem no cenário de maneira macro. Elas organizam as sociedades. Elas representam ou influenciam uma grande parcela social. E não vou falar que é só um prato cheio para você trabalhar com ela, né? Mas é a ferramenta que você usa para direcionar a sua história. Porque vai chegar um ponto em que ficar vendo quem está matando as vacas da fazenda não é o suficiente para o seu grupo. Ficar descobrindo quem que é o ladrão que traiu ou que pegou uma coisa, roubou uma coisa lá do barão, esqueci o nome, do baronete, lá não é o suficiente. Você já vai começar a tretar com coisas que excedem a representatividade da vila, a da cidade. Você começa a crescer. Como é, Marcelo? Nível 5 é regional, uma vila, Nível uma 5. cidadezinha. Nível 5, até nível 5 é considerado, você está lidando com desafios locais. Aí você sobe para desafios do 5 ao 10, desafios regionais, do 10 ao 15, desafios continentais, e do 15 ao 20, desafios globais ou planares, né? Então, você chega ao ponto
de fazer parte desse mundo do poder, porque você já é uma pessoa que não cabe em instâncias menores por si só, tá? E é importante você entender como essas coisas funcionam, lendo seus livros de história, estudando um pouquinho, para você não ficar perdido. No máximo que você tem que fazer, o máximo não, né? O mínimo que você tem que fazer é conversar com o mestre para você entender o que, que ele está querendo dizer com os elementos de cenário dele. Agora, se você é o mestre, você tá lascado, meu amigo. Vai estudar alguma coisa, vai se basear, porque senão você não vai conseguir usar nenhuma das profissões que tem poder. Eu não lembro de todos os nomes. Pode falar, Marcelo. Eu ia partir. Não, não, é só porque eu tava pensando sobre isso, que assim, claro, com as ressalvas que a gente já falou aqui sobre questão de sessão zero, de segurança, sobre assuntos, né? De freio, véu, aquelas coisas que a gente fala muito sobre os cuidados com os temas que você vai abordar em mesa. Eu acho muito curioso quando eu, levando em conta, né, tipo, beleza, já tendo estabelecido essas coisas, eu coloco um governo local em algum lugar que as pessoas chegam e tem coisas que são muito ofensivas às percepções modernas. Então, assim, por exemplo, agora a gente está no cenário lá da Corte do Fim do Mundo e a galera tá lidando numa região que tem escravagismo. E é muito interessante ver a forma como as pessoas lidam, assim, do tipo, mas ninguém faz nada em relação a isso. Não, ninguém faz nada em relação a isso. As pessoas tratam isso com normalidade. Mas os outros reinos ao redor que não são escravagistas não se incomodam com isso? Não, cara, todo mundo entende que é a regra dos caras. Quem se incomoda, às vezes, sei lá, vai tentar conquistar o cara e impor a força dele do jeito que ele quiser, mas não necessariamente ele vai conseguir funcionar. Não, mas é um absurdo. Isso é uma concepção sua. Para os caras está funcionando há Pra eles é 400 anos lá e normalzinho. tal. Para eles é normal, entendeu? Tipo, ah, não, tudo bem, essa região aqui não tem escravagismo, mas tem uma separação populacional por casta. Né? Se você não for dessa casta específica aqui, você simplesmente não pode trabalhar em nada que envolva magia. Tipo, caralho, mas como assim? Que segregação é essa segregação? E é muito interessante isso que a galera fica assim, porra, mas por que é desse jeito? Aí você fala assim, que é desse jeito porque o nobre que manda nesse lugar estabeleceu que é desse jeito. Porque nessa região é um monarca, porque essa região é governada por uma dragonesa vermelha ancestral, anciã, e ela é má e ela fala que pode. Escravidão vale, escravidão por dívida, escravidão por conquista, e tudo isso pode ser feito. Você tá achando ruim? Vai lá e derrota ela. Derrota ela, destrói o regime autoritário escravagista que ela estabeleceu e toma. Entendeu? São os caras que tá falando. No Tormenta 20 tem um antecedente escravo, que é de Malton, principalmente no sistema brasileiro. É uma questão, e aí eu acho que é uma questão de escolha. É o que a gente fala lá sobre sessão zero, sobre véu, sobre os temas que são restritos. Eu vou perguntar se eu jamais teria colocado no meu plot essa dinâmica se na sessão zero, quando eu falei com a galera, tem algum tema que vocês não querem ver na mesa, que vocês não aceitam ver na mesa? Ah, a gente não quer ver isso, não quer ver isso, não quer ver aquilo. Ninguém falou nada sobre escravagismo. Ótimo, então tudo bem. Eu acho que é importante no plot para ter isso aí. É importante no plot a gente ter essa dinâmica. Então, é uma questão que a mesa vai escolher. O sistema ter colocado isso, outra dinâmica. Né? O Souza, cara, achou de mau tom, principalmente no sistema brasileiro. Mas é um sistema brasileiro que trabalha com um cenário de fantasia inspirado na Europa medieval, que adotou durante muito tempo escravidão nas colônias. Então, assim, não é exótico, saca? Não chega a ser uma coisa fora do tom. Eles precisavam fazer isso? Essa é uma outra discussão que a gente já teve também, acho que foi no Papo de Mesa sobre Diversidade, há 3 anos atrás. Que era, você não precisa, né? Você não precisa submeter a sua mesa a nada disso. Você conversa com as pessoas e você fala, cara, não tem. E tudo bem, né? Ah, tem racismo no meu reino? Não, não tem. Então, assim, essa escolha é uma escolha que você, como mestre, vai fazer junto com a mesa, tendo consciência de todas as implicações. Eu deixei claro que existe escravagismo, mas eu também deixei claro que esse é um reino mau, de gente má, governada por uma dragoa que é leal e má, é uma tirana, ela é ruim. Então, assim, pô, temos um antagonista claro, explícito aqui. Não é uma coisa que é tratada com normalidade pelo resto das pessoas, só que ninguém pode fazer nada em relação a isso. Eles adorariam, mas não tem como.
só para arrematar, eu ia fazer uma listagem breve, porque a pessoa fez assim, mas como assim profissão de poder, né? A gente falou de alguns aqui, mas o que que é a profissão de poder? Eu não vou lembrar dos nomes que eles usavam na Idade Média, vamos falar assim, que é a base, né? Mas é porque também variava muito dependendo do tipo de governo que tinha. Mas você vai desde aqueles que são legisladores, se você tiver, tá? Administradores, cobradores de impostos, um prefeito, um juiz, um acusador, né? Um inquisidor, por exemplo, um líder de guilda. Você tem qualquer escalada de nobreza e seus auxiliares, porque não existe só o nobre, não existe só o barão, existe o baronete, existem outros que acompanham o nobre, tá, nas funções dele, porque todo nobre ele não é nobre só para ser nobre, ele tem uma função. Todo nobre tem uma função. Mas as questões militares, então você tem qualquer liderança militar vai ser uma profissão de poder. Independente do seu cenário, qualquer militar pode ser um profissional de poder, quando é uma região militarista e tudo mais. Do mesmo jeito, você tem as representações religiosas, e dependendo do cenário, qualquer religioso pode ser. Então você tem essa divisão. E de resto, você pode pesquisar como é que funcionava uma monarquia. Eu quero saber qual era a hierarquia completa dos níveis mais baixos ao mais elevado da monarquia britânica, da monarquia francesa, da monarquia germânica, da monarquia portuguesa. E aí você vai ter uma listagem de uma pancada de cargos e de cada responsabilidade de cada um para te embasar. E nas cidades, logicamente, dependendo do nível, você vai ter poderes diferentes. Desde o guardinha da rua, que vai controlar algumas ruas, até o cara que é o dono da hospedaria. E da hospedaria ele tem o bar, ele tem a casa de dança, a lanchonete. Então tudo ali faz parte do domínio dele e ali ele tem uma função de poder. E isso é legal de você pensar como não é uma coisa que depende de ser um cenário medieval, não, tá? Exato. Esse é um ponto, assim. Se você já assistiu qualquer novela inspirada em Jorge Amado, Graciliano Ramos, essas coisas, você vai conseguir ver com facilidade como um padre numa cidade do interior é uma figura de poder imensa. Imensa. Ele não tem um soldado. Ele não tem um centavo. Mas ele é uma figura de poder enorme. Então, a pessoa que você não quer enfrentar numa cidade do interior, numa história de Jorge Amado, numa história de Graciliano Ramos, numa história, é o padre da cidade. Você não quer que esse cara seja seu inimigo. Você não precisa que essa posição de poder seja um poder secular. Você não precisa disso. Se o padre é influente o suficiente. Ah, mas por que o padre tem essa influência? Porque o coronel da cidade, que é quem manda na parte militar, que é quem tem bala na agulha, é extremamente religioso. E o padre é o único que pode ameaçar esse cara com alguma coisa que ele tem medo, que é o inferno. E se ele não é religioso, o chefe do padre manda no cara que manda no coronel. Exatamente. Então, assim, você pode ter todo tipo de gente influenciando. Lima Barreto também é um, que as histórias têm muito peso. Em geral, as histórias do Brasil, que se passam no Brasil ali do final do século do começo do século XX para trás, mas principalmente as histórias mais pré-modernas ali do romantismo do final do século XIX até início do século XX, tem muito. Dá para ter bem essa dimensão. Você pode emular isso nas suas aventuras com tranquilidade. Arcabouço cultural. Sempre recomendando. Lima Barreto, se vocês quiserem ler, a recomendação é Nova Califórnia. Se você for jovem demais, você não vai ter assistido Fera Ferida, então Nossa. Você vai ter vários plot twists para você. Fera Ferida, olha só. Grande novela. Novela Arcabouço Cultural também.